oração, né? Pedindo para que Deus esteja conosco e nos abençoe, que nós consigamos aprender através dessa ferramenta, né? Porque hoje eu vi uma reportagem que possa ser que demore ainda 3 meses para poder acabar o isolamento social. Então, como que nós vamos ficar? Vamos acabar, né? Terminar o curso, né? Desse jeito? Então, por isso que me surgiu essa ideia da gente fazer aula assim, e eu acredito que nós podemos aprender desse jeito, tá? Eu acredito de verdade. Então, vamos orar, agradecer a Deus, né? E pedir que Ele nos ajude. Querido Deus, estamos felizes, Senhor, por essa plataforma, que não é o ideal é que nós estejamos juntas, podendo nos abraçar, podendo compartilhar, mas, dado a circunstância que nós estamos vivendo, nós queremos te agradecer, já que esse é a única forma de estarmos juntos, então queremos te agradecer. Precisamos que o Senhor abra a nossa mente. A nossa mente finita precisa ser iluminada para compreender a tua palavra. Ainda mais num assunto tão importante que é a Trindade. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que pôde participar. Que o Senhor esteja conosco, ajudando-nos. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. A nossa aula de hoje, então vocês não têm o livro, tá? O livro já está aqui, ó. Só que vocês veem, acho que de ponta cabeça. Não sei se vocês conseguem ver direito. É a Trindade, tá? Nós vamos estudar Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é um livro maravilhoso. É um livro perfeito, tá? Eu acredito que as minhas aulas amanhã acabem 5 horas. Então, depois das 5, então vocês poderão vir buscar os livros, tá? Um livro, assim, não muito grande, mas de uma profundidade muito grande. Eu quero de vocês. Surgiu dúvidas? Por favor, pergunte. Por isso que eu quis fazer nesse aplicativo. Eu poderia fazer uma live via Facebook, via YouTube, só que daí vocês não poderiam interagir comigo. E já com esse aplicativo, vocês podem interagir, né? Fazer as suas perguntas, colocar a sua posição. Então, por isso que eu gostei muito de fazer aula com esse aplicativo, tá? Vocês não têm o livro, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar na tela para vocês, tá? Olha, todos conseguem ver? Sim. Sim. Essa cadeira aqui. Olha. Isso. Essa é a imagem que mais explica a Trindade. Então, nós temos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí, a pergunta que todos fazem. Sara, mas 3 deuses? Não, não são 3 deuses. Sara, são 3 poderes? Não. É um poder, um Deus, em 3 distintas pessoas. Quando eu vou explicar esse conteúdo, eu gosto de dar um exemplo, que não é o exemplo ideal, mas para nós tentarmos, assim, imaginar como que seria isso. É como se você fosse até a Copicana e você dissesse assim, olha, eu quero falar com o dono. E a pessoa falasse assim para você, olha, tem 3 donos e apenas uma Copicana. Os 3 donos têm o mesmo poder, mas eles não são a mesma pessoa.
eles são 3 pessoas com o mesmo poder, tá? Tomando conta do mesmo assunto, tá? Então, não é a explicação ideal, gente. Não é. Porque não existe uma explicação ideal para se explicar algo para uma mente finita. Como que eu faço para explicar algo infinito para uma mente finita? Alguém pode me dar uma dica como é que faz isso? Como é que se explica algo infinito, eterno, soberano, sublime para mentes igual a nossa? E eu gosto muito do que o escritor diz nessa lição, que ele diz assim, ó: para o ser humano é complicado explicar até corpo, alma e espírito. Como é que se explica Pai, Filho e Espírito Santo? Tá? Então, o que precisa ficar bem claro para nós é que nós só vamos compreender esse assunto como um todo, sanar todas as dúvidas quando estivermos no céu, glorificado. Enquanto estivermos aqui na Terra, nós vamos ter pequenas amostras, tá, do que é a Trindade. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, meus queridos, minhas queridas? Não, tudo certo. Tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos para frente. Trindade. Trindade é um termo do grego que significa trias ou três. Espera só um pouquinho que eu vou tentar. Só um pouquinho que eu vou tentar melhorar essa imagem aqui. Deixa eu tentar entrar de um outro jeito aqui para ver se melhora para vocês. Só um pouquinho. Primeira aula é assim, viu, gente? Oi. Quando eu ativo a minha câmera, o áudio sai, parece que tá assim, que tá, como é que fala? Tá sendo, sabe, não sai legal. Aí por isso que eu desativei. Parece que você, quando eu ativo a minha câmera, o áudio sai tremido, pausado. Não sei das outras se tá assim. Ah, eu entendi. Não tem problema não, tá? Não tem problema não. Na hora que você quiser fazer alguma pergunta, tá? Aí você pode ligar aí a sua câmera, tudo bem? Tá. Ó, como que ficou assim? Ficou melhor para vocês desse jeito? Mês passado foi sim. Muito bom, sim. 2 de açúcar, 4 de... Tem alguém fazendo diferente aí? Tem, gente. Olha, alguém, por favor, desliguem os áudios. Vamos deixar só a Sara falar, daí quando alguém quiser fazer pergunta, ativa o som. Eu acho que vai ser o jeito. Vou desativar o meu, Sara. Daí quando eu quiser falar, eu ativo de novo. Vai ser melhor assim. Tá, tudo bem. Rafael, vem aqui ver um negócio para mim. Ó, você pode ficar tranquilo, tá? Porque como é a primeira aula, a gente vai assim, fazendo os testes, Então tá? desativa o áudio para mim escutar só a Sara. Ô, Glaucio, eu vou aí jantar, tá? Que eu tô grávida e eu tenho desejo. Ô, amor, eu tô aqui na panela mesmo. Pode vir, ó, linguicinha de porco, mandioca.
Todo mundo é pisar na casa da Glaucia. Pode vir. Ó, eu estou colocando aqui de outro jeito para vocês a lição. Porque eu não gostei daquele jeito. Vocês estão vendo? Sim. Ó, eu acho que assim vai ficar melhor. Olha, o que vocês acham? Ah, perfeito. Ah, então tá. Assim vai ficar melhor, tá? É o jeito que está, é o livro, tá? Do jeito que está no livro, tá? Então vamos lá. O que nós vamos estudar no capítulo 1? Nós vamos estudar o termo trindade, nós vamos estudar a trindade das pessoas, nós vamos estudar as provas, porque existem provas bíblicas. A palavra trindade não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia são os conceitos de trindade. Nós vamos estudar que a doutrina, ela é uma doutrina provada, ela tem evidências, ela tem relações e ofícios, ela tem valor da doutrina, ela tem relações com as demais doutrinas, ela tem... ela não negligencia as outras doutrinas. Ó, a Letícia entrando aí. Seja bem-vinda, Letícia. Ela tem... nós vamos estudar também os elementos essenciais. Deixa eu admitir aqui. Gabriel. Letícia. Olha, nós já estamos em 10. Olha que legal. Antes de ir para frente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na hora que estiver acabando, vai aparecer, tá? Vai aparecer um relógio aqui em cima dizendo que está acabando a aula, tá? Então, vocês não se apavorem. Vocês vão lá e entram no outro link, na parte 2. Da parte 2 para a parte 3, eu dei 20 minutos de intervalo, para não ficar muito cansativo, tá? Dá tempo de jantar, quem tiver aí muita fome, dá tempo de dar uma saidinha, olhar o filho. Tá? Então, eu dei 20 minutos para vocês de uma aula para outra, tá? Então, paz do Senhor, Gabriel, seja bem-vindo. Deixa eu ver. Eu acho que... Letícia, tá me ouvindo bem, Letícia? Letícia, eu não estou te vendo. Se você puder abrir a sua câmera. Isso! Paz do Senhor, Letícia! Senhor. Que alegria ver você! Muito bem. Então, Letícia e Gabriel, que acabou de chegar, o nosso livro é A Trindade, tá? Então, eu estava apenas fazendo uma introdução e ia iniciar agora, tá? Então, vamos lá. Capítulo 1. As Escrituras ensinam que Deus é um e que além dele não existe outro Deus. Contudo, a unidade divina é uma unidade composta de 3 pessoas distintas e divinas que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não se trata de 3 deuses, mas de 3 pessoas num só Deus. Os 3 cooperam unidos e no mesmo propósito, de maneira que, no pleno sentido da palavra, é um. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Tá? Eu sempre gosto de dizer assim, olha, que o Pai
foi o projetista, o pai foi o engenheiro. Nós não somos maçons, não, tá? Mas o termo que eles usam é isso, né? Que Deus é o arquiteto do universo. Então, assim, ó, Deus, ele projeta. Aí ele envia o Filho para executar. E o Espírito Santo é quem vai sustentar essa criação. Como que ele sustenta? Através da santificação, através do consolo, tá? Então, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então, o Pai, ele projetou, o Filho veio aqui e executou através da morte de cruz. Quando o Filho subiu e assentou-se à direita do Pai, então ele enviou o Espírito Santo, e agora é o Espírito Santo quem nos santifica, quem nos convence, e é ele quem vai nos levar até as nuvens para nos encontrar com Jesus. Ficou claro até aqui, queridos e queridas? Tranquilo? Então, tá bom. Qualquer dúvida, podem perguntar, tá? Podem perguntar. No entanto, em cada uma dessas operações, os três estão presentes. Podemos definir a doutrina da Trindade da seguinte maneira: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então, nós vamos ver assim, ó, que o Pai, ele tem o mesmo propósito que o Filho. O Filho tem o mesmo propósito que o Espírito Santo, tá? Então, os três, eles não são dependentes entre si. Por exemplo, sempre alguém me pergunta assim, Sara, para quem que eu oro? Você ora para Jesus, tá? Ou você ora para o Pai em nome de Jesus. Sara, eu posso orar para o Espírito Santo? Olha, você pode, mas não seria correto. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. E quando você pede alguma coisa, Pai, Filho e Espírito Santo, os três estão em acesso. Como que eu falo aqui, eles não escutam eu? Deixa eu deixar você mudo, nego. Pronto. Então, assim, ó, quando você ora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três te ouvem, tá? Porém, é em nome de Jesus. Sara, como que você me prova isso? Olha, em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, você vê Jesus, depois de ressurreto, depois de 40 dias, então, lá na praia, na Galileia, ele foi assunto ao céu. Antes de ir para o céu, ele disse assim: foi-me dado todo o poder, no céu e na terra. O que isso significa? Que é em nome de Jesus que nós pedimos as coisas. Por quê? Porque foi ele quem veio executar a nossa salvação. E se não fosse Jesus, eu e você estaríamos divorciados de Deus. Foi Jesus quem veio pegar na nossa mão e na mão de Deus, e então fazer a ligação com o Pai. Então nós oramos em nome de Jesus. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, a oração do Pai Nosso. Um dia os discípulos de Jesus chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, ensina-nos a orar. Então Jesus disse, lá em Mateus capítulo 6, quando orares, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como que Jesus ensinou a orar? Ensinou a orar para o Pai. Você não vê nenhuma oração na Bíblia orando para o Espírito Santo.
Sara, e qual que é a função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo é interceder por nós. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, que ele intercede por nós. Tá? Então, ele é como se fosse o intérprete. Por quê? Há determinadas situações que nós não temos palavras para orar. Às vezes a aflição está tão grande que nós ajoelhamos e nós choramos. Ah, Sara, então Deus não sabe o que eu estou orando, sabe? O Espírito Santo, ele interpreta as nossas lágrimas. Tá? Então, como que nós fazemos? Nós oramos para o Pai em nome de Jesus. Ou nós pedimos para Jesus. Tá? Então, essa é a forma correta. Outra coisa importante para nós não nos esquecermos nessa disciplina da Trindade. Os três têm funções específicas e o mesmo propósito. Qual que é o propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Salvar o homem. A função do Pai, do Filho e do Espírito Santo é salvar o homem. Tá? Todo plano da Bíblia é plano de redenção. Primeiro e segundo capítulo de Gênesis, criação. A partir do capítulo 3, até o capítulo 22 de Apocalipse, é redenção. Tá? Se alguém disser assim para você, ô Sara, a Bíblia tem umas coisas assim que contradiz, a Bíblia falha com a ciência, porque não se esqueça desse argumento. A função da Bíblia não é científica, não é histórica. A função da Bíblia é redentiva. A função da Bíblia é salvar o homem e não explicar quantos átomos tem o corpo dele. Tá? Isso é muito importante, porque nós vivemos numa era científica onde tudo precisa passar pelo filtro da ciência, mas a Bíblia não tem esse compromisso, tá? Então não se preocupe com essas discussões. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer dizer alguma coisa? Ninguém diz nada, ou estão entendendo tudo, ou não estão entendendo nada? Sara. Ou A Trindade tem funções específicas com Sim. um único propósito, né? Sim. O propósito é salvação? Magali, mas assim, ó, o Pai projetou. Então, o Pai projetou a salvação. O Filho veio e executou. Ó, quando nós vamos construir uma casa, tem o engenheiro, o que faz a planta, e tem o engenheiro de execução, não tem? Então, é como se fosse assim, ó. O Pai desenhou o projeto. O Filho veio e executou. E o Espírito Santo agora sustenta. Ele dá vida ao projeto. Certo? Muito bem. Ó, tentativa de definição do Trino Deus. Por que ele fala tentativa? Porque eu já disse mais de uma vez que a nossa mente finita apenas tenta compreender, tá? Tenta. Deus Pai é a plenitude da divindade. O que é plenitude, gente? Plenitude é algo pleno, é algo completo, tá? Então, o Pai seria a plenitude da divindade. Sara, por que eu não consigo entender o que é algo pleno? Porque nós somos contrário de tudo isso. Nós dependemos de todos e de tudo. Deus, ele não precisa de nada, porque ele é tudo.
Tá? Então, como que seria a definição disso? Se eu fosse usar filosofia, eu poderia dizer assim, olha, nós somos em Deus. Deus, ele é. Tá? Tanto que quando Moisés, quando a sarça ardente, quando Moisés teve aquela experiência da sarça, Moisés disse assim, Deus, na hora que me perguntarem quem é o seu Deus, o que eu digo? Deus respondeu para ele assim, ó, diga que eu sou. O que Deus quis dizer com isso? Que ele é e nós não somos. Quando é que nós somos alguma coisa? Quando nós estamos ligados em Deus. Se nós não estivermos ligados em Deus, nós não somos nada. Por isso que tem alguns professores de filosofia que gostam de arrumar confusão e ele chega na sala e fala assim, Deus não existe, Deus é. Aí os menos avisados fazem aquela confusão que o professor está querendo bagunçar. Não, o que ele está dizendo é o seguinte, que Deus, ele é, tá? Por quê? Porque nós não temos vida própria, nós não temos ar próprio, nós não temos saúde própria, nós não temos como sobreviver desde a nossa concepção, nós dependemos de alguém. Ana, você tá grávida, meu bem? Seu filho, ele tem como ser gerado sozinho? Ana? Cadê a Ana, gente? Ana, você tá aí? Não como. Ana, você está grávida, Ana? Tem como seu filho ser independente de você? Não. Quando ele nascer, Ana, aí ele vai ficar mais dependente ainda. Depois. Então, assim, o que eu quero explicar com isso, gente? Que nós não somos. Nós somos dependentes de Deus em tudo. Se ele resolver tirar o nosso fôlego de vida, é dele. Se ele resolver findar com a nossa saúde, é dele. Se ele disser, Sara, a partir de agora você não enxerga mais, é dele. Vocês entenderam? Quando eu digo que Deus é a plenitude da divindade, ou seja, ele é completo. Completo, ele tem a divindade completa. E o Filho? E o Deus Filho? Jesus é a plenitude da divindade manifesta. O que é isso? É a plenitude da execução. O que é isso? Ele veio aqui plenamente. Quando ele diz assim, João, ninguém tira a minha vida, eu dou para depois tomá-la novamente. Só ele pode dizer isso. Por quê? Porque ele é a plenitude da divindade manifesta. O que é manifesta? Jesus não se manifestou em corpo. Então, ele é a plenitude da divindade manifesta. E Deus Espírito Santo é a plenitude da divindade operada na criatura. O Espírito Santo, ele pode plenamente habitar em alguém. Ou ele pode ficar do lado de fora, batendo para que a pessoa abra para que ele entre. Tá? Então, o que é isso? Isso é uma tentativa de definir as três pessoas. Vamos lá para a próxima página. Deus é uno. O que é uno? Uno é alguém que possui unidade. Unidade, meus queridos, não é igualdade. Igualdade são várias pessoas iguais.
Pai, Filho e Espírito Santo não são iguais, eles são unas. O que que é isso? Eles têm o mesmo propósito. Vou dar um exemplo. Você e seu esposo, aí na sua casa, vocês precisam ser uno. O que que é isso? Vocês precisam ter o mesmo propósito. O propósito de um lar é a felicidade, é a completude, é o carinho, é o refúgio. Isso é unidade. Vocês são iguais? Claro que não. Vou dar um exemplo aqui da minha casa. Eu gosto de café quente, coado na hora. O Ovídio gosta do café frio. Eu gosto de comida quente, tirada do fogão. O Ovídio gosta de comida gelada. Eu gosto de doce. Ele gosta do salgado. Então, nós somos completamente diferentes nos gostos, em algumas atitudes, mas nós temos que ter unidade. O que é ter unidade? Nós dois precisamos querer a mesma coisa, ter o mesmo propósito. Então, é isso que significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unos. E, ao mesmo tempo, triuno. O que é o termo triuno? Significa que são 3 pessoas. Tá? Então, uno, eles têm unidade, eles querem a mesma coisa, salvar o homem. Triuno significa que são 3 pessoas com o mesmo propósito. Tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Elisa, tá entendendo, querida? Elisa? Sim. Então tá, qualquer dúvida, Elisa, pode me chamar, tá? Veio áudio porque minha menina fica chamando. Oh, meu Deus, que dó. Então tá bom, então vamos continuar, tá? Ó, a Trindade Santa não é uma sociedade de 3 deuses, como querem os Mormons. Então, eles não são uma sociedade de 3 deuses, tá? Essa é a teoria que os Mormons defendem, tá? São 3 divinas e distintas pessoas. É uma verdade bíblica que ultrapassa a razão e que é aceita pela fé. Então, eu não sou a favor da pessoa dizer assim, ó, o cristianismo é algo que só a fé explica. Não, gente. O cristianismo também é explicado pela razão. É fato, é tão fato isso que até os ateus precisam dizer assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, Cristo existiu, tá? Então, isso é um fato. Porém, existem algumas coisas no cristianismo, como corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não ter corpo, ser apenas espírito. São coisas além do nosso entendimento. Então, ele é aprendido e ele é fixado através da fé, tá? Um dia eu estava dando aula para uma pessoa bastante cética e ela disse assim, Sara, eu tenho tanta dificuldade em compreender que o Espírito Santo está dentro de mim, mas uma dificuldade tão grande. E eu disse assim para ela, me responde uma coisa, você em algum momento da sua vida já esteve assim em grande angústia e você ajoelhou para orar e você apenas chorou e quando você se levantou da oração, você estava consolada como se alguém tivesse te abraçado? Ela falou, isso acontece direto. Eu disse, pois então, quem você acha que te consolou? O Espírito Santo, tá? Então, o Espírito Santo, ele é como o vento. Como que é o vento? Você sente o vento, mas você não vê o vento.
mas você sabe que está ventando. Por quê? Porque as árvores estão balançando, porque a sua roupa no varal está secando, porque os seus cabelos estão ficando tudo esvoaçado. Então você sabe que está ventando, mas você não enxerga o vento. Então o Espírito Santo é assim, ele te consola, ele te ensina. Quantas vezes nós estamos em determinados lugares e falam coisas pra gente, alguém diz alguma coisa e você nunca tinha pensado naquilo, mas de repente vem uma sabedoria e você dá uma resposta bíblica para aquilo e de repente você fala, poxa vida, quem me ensinou isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ter contato com o Espírito Santo, tá? Não abra mão de ter contato com o Espírito Santo, tá? Então, nosso reconhecimento dos mistérios de Deus, especialmente da Trindade, exige que abandonemos a razão? É uma pergunta que eu faço para vocês. Claro que não. Nada disso. Na Bíblia, de fato, há muitos mistérios, mas o cristianismo, como religião revelada, centraliza-se na revelação que, segundo sua própria definição, torna-se manifesto em vez de ocultar. A razão se vê diante de uma pedra de tropeço, quando confrontada pela natureza paradoxal. O que é isso? O que é natureza paradoxal? Paradoxo é aquilo que parece contrário, tá? Paradoxo é algo assim, ó. Eu digo assim, eu não estou entendendo, mas eu creio pela fé. Aí você fala, você está entendendo e crê? Como assim? Parece contrário, mas não são, tá? Não são coisas contrárias. São coisas muito, muito semelhantes. Mas asseverou Martinho Lutero de modo energético, ou enérgico, posto que se baseie claramente nas Escrituras. A razão precisa conservar-se em silêncio sobre o assunto. Devemos tão somente crer. Então, como que nós fazemos? Quando nós vamos estudar algo que a nossa razão não tem explicação, ela precisa ficar calada. Então, a nossa fé entra em ação. Tá? Não fique como os ateus, olhando para a Bíblia e tentando ver fatos históricos, fatos científicos que comprovem a Trindade. Porque isso não vai acontecer. Eu sempre digo para vocês que Deus, ele não tinha nem o interesse em explicar para nós. Ele não tinha nem o interesse. Sabe por quê? Olha, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu nunca vi nenhum livro começar desse jeito. Todo livro começa explicando primeiro o argumento que ele vai defender. A Bíblia não. A Bíblia, Deus disse assim, olha, no princípio eu criei tudo. Aí os cientistas falam, mas quem é você? Ele diz assim, olha, eu fui a pessoa que te criei. Mas me explica. Não te devo satisfação. Um dia, se eu quiser me revelar a você, assim eu farei. Ponto. Sara, como é que a gente explica isso? Então, tem um hino que eu gosto muito, que chama assim, Ninguém Explica Deus. Vale a pena ouvir aquele hino, tá? Vale a pena. Se a unidade composta do homem, seu espírito, sua alma e seu corpo é um fato inexplicável para as ciências e aos homens mais sábios e santos, quanto mais a Trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, responda para mim. Pode abrir o áudio e responder. Alguém de vocês consegue explicar para mim aonde que termina o corpo e aonde começa a alma e aonde começa o espírito?
Gente, tem um livro que eu estou terminando de ler, que diz que tem alguns estudos de tentativas, inclusive de pessoas em estágio terminal e outros de pessoas mortas, que tentaram descobrir onde é que estava a alma, onde é que estava o espírito. Os judeus acham que a alma está no sangue. Aonde que está a alma? Onde é que está o espírito? Então são coisas espirituais, são coisas que só Deus sabe. Sara, quando é que a pessoa tem alma e tem espírito? Quando ela é concebida. Quem concebe o corpo? Deus. Quem concebe a alma e o espírito? Deus. Por isso que a Bíblia é contrária ao aborto. Aí você vê alguns médicos dizendo assim, olha, com 8 dias de vida, o feto não é ainda uma vida. Como assim? Como assim? Quando foi que nós começamos a ser vida? E quando é que nós deixamos de ser vida? Gente, é muito simples. Na concepção, ali está uma vida. Quando o fôlego de vida é tirada da pessoa, encerrou-se a vida. Ou seja, só Deus, como diz em Samuel, capítulo 2, só Ele dá a vida e só Ele pode tirar. Tá? Alguém tentou dizer alguma coisa? Sara, Ou e alma e espírito, não é a mesma coisa? não, Tuti. Não são a mesma coisa, tá? Gente, eu estou extremamente surpresa. Vocês estão vendo que não terminou a nossa aula? Vocês estão vendo a hora que já é? Esse aplicativo só aceita 40 minutos. Eu não sei por que ele não parou. Então vamos para frente. Se ele não parar, a gente não para, tá? A gente para só na hora do intervalo. Meu Deus, isso é inédito. Quando eu baixei o aplicativo, já tá lá, que apenas 40 minutos de aula. Nós já passamos e ele continua. Então, vamos para frente. Vamos para frente. Tuti, você entendeu, Tuti? Eu entendi. Não Mas são eu a achava mesma que era a coisa, mesma Tuti. Não Eu achava são. que era. Ó, deixa eu te explicar, Tuti, de uma forma muito simples. A alma, a função dela é dar vida ao corpo. A alma fala com a terra. O espírito fala com Deus, com o espiritual. Agora tem uma coisa muito importante. Ô, Tuti, eu quero ficar vendo você. Abre essa câmera. Fico me sentindo sozinha aqui. Ah, você tá de cabelinho lavado. Aí, Gabriel, muito bem. Ah, eu quero ficar vendo. Aí, Tuti, agora eu não tô mais me sentindo sozinha. O cabelo tá horrível. Tá nada. Tuti, deixa eu te explicar. É assim. Quando a pessoa é uma pessoa ligada a Deus, então seu espírito é energizado por Deus. Quando a pessoa não está ligada a Deus, o seu espírito pode ser energizado pelo nosso inimigo. Ah, agora entendi. Entendeu? Por isso que pessoas que não são habitação do Espírito Santo ficam endemoniadas. Porque ela é energizada pelo diabo. E quando o Espírito Santo não está no corpo dela, o inimigo está. Tá. Oi, Elisa. Tá. Então, a alma é criação de Deus? Ela advém dele? Eu não entendi, assim. Ô Elisa, é assim. O corpo, Deus utilizou-se de componentes da terra.
A alma e o espírito vêm dele. São partes imateriais, Elisa. Elas não morrem, tá? Quando nós morremos, a alma e o espírito voltam para Deus. Está lá em Eclesiastes. Sara, e quem não terá salvação? Vai ficar num local intermediário para esperar o juízo final para receber a sentença de morte eterna, de inferno, para ficar mais claro. Tá? Mas esse lugar não é o que os católicos falam lá, que é o... Purgatório? Isso. Não, não existe purgatório, Tuti. Existe um local intermediário, nós vamos estudar isso quando nós estudarmos escatologia, existe um local intermediário. As pessoas que estão salvas, elas vão para um local intermediário ficar gozando de paz. As pessoas que não quiseram aceitar a Cristo, elas ficam num local intermediário sendo atormentadas até receber o julgamento. Tá? Então, não existe purgatório. Depois que a pessoa morre, não tem mais salvação. Não tem mais. Não tem vela, não tem culto aos mortos, não tem fazer algum sacrifício aqui para tirar alguém, uma alma de algum lugar. Isso não existe. Entendeu, Tuti? Entendi. O que aconteceu aqui? Acho que a Sara ficou sem... Será? Sara, a Espera. minha tá